acharam que tinha acabado? Vamos falar de nível técnico? É que produz conteúdo a rodo. Vai ter Rica Perrone, vai ter Sport Center, tem os cavalinhos ali com o pós-jogo o pós-rodada do Mundial, sei qual é o nome do programa lá. Tem que ter os cavalinhos, tem o Schmidt, tem o Paulo Nunes na Globo e tem aqueles que estavam antes falando que ia ter goleada do PSG, comemorando a vitória do Fogão, né? Aliviados porque o Fogão garantiu o fim do jejum de 13 anos de um brasileiro batendo o campeão europeu. Então vamos ver tudo isso aqui sobre Botafogo e PSG 1-0, jogo histórico, jogo épico, uma epopeia alvinegra. Agora, depois, no final do vídeo, a gente conversa. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Vai ter muito conteúdo hoje, tá? Não é pouco, vai ter muito conteúdo. Faz fila pra pedir desculpa. Quero ouvir, vai. Faz fila no chat aí. Cada desculpa é um like. Eu quero ver vocês pedirem desculpa agora. Fala, porra, seu Rica, você tinha razão. Esses caras não são essa pica toda e nós sabemos jogar bola. Respeita o futebol brasileiro, meus amigos. Respeite o Botafogo. Respeite quem tem pentacampeão, o time que mais tem jogador no Mundial, o time que mais chega na final da Champions League. Jogamos como tinha que jogar. Não adianta querer lá peitar o caralho. Jogou na retranca, fechadinho, mas ó, a Inter não conseguiu parar. O Atlético de Madrid não conseguiu parar. O Arsenal não conseguiu parar. O Botafogo conseguiu. E aí, qual vai ser a tese agora? Que o Paris Saint-Germain, que meteu 4 no Atlético de Madrid a semana passada, não tá afim de jogar o Mundial? Essa é a tese? Com o goleiro deles no meio de campo tentando jogar a bola pro ataque agora? Não mete essa, rapaziada. Porra, a cada 10 vezes que jogarem Paris Saint-Germain e Botafogo, o Paris Saint-Germain vai ganhar 9. Hoje era o dia da 1. Olha, sobre o polidense, Kaká, me ajuda, eu tô numa situação muito difícil aqui. Eu vou invadir a live do amigo pelo seguinte, me ofenderam, Enzos e Valentinas me ofenderam Merecido. Lá no meu Instagram, porque eu falei a mesma coisa, eu sou da mesma tese há anos. Tem Eu 5, 6 clubes. Eu ensinei. PSG, Bayern, Real Madrid, City e alguns da Inglaterra que realmente são outro patamar, mas mesmo assim dá pra encarar. E quanto o segundo escalão europeu, os times brasileiros ganhariam, seriam campeões em Portugal, na Holanda, na França, talvez perder vice-campeão, seriam campeão em tudo quanto é lugar. Quanto o Ajax, será? Mole, Chama o Ajax pro próximo Mundial, na Turquia, FIFA. Chama a porra do Ajax pro próximo Mundial. O médio brasileiro é muito superior ao médio europeu. Vocês aí que são síndrome de vira-lata, baba-ovo de europeu, que eu acho que a audiência do Rica não é, mas tem muita gente que é. Vitória eu vou deixar você bizarra. trabalhando aí. Que loucura. Ó, eu tô suado. Comprovou até. Eu tô suado. Fazendo meu jabá, dá um pulo no meu Instagram que eu filmei os últimos minutos do jogo, tá lá. Ele torcendo. Caralho, eu tô suado. Valeu. Você vai embora, viado? Não vai embora. Eu tô por aí, vou tomar uma coquinha, aqui, jogar um videogame. Daqui a pouco eu vou lá. Diretoria, que felicidade, que alegria que eu tô hoje. Gente, em relação ao polidense, que eu fiquei devendo, eu consultei aqui as diretrizes do YouTube, eu não vou poder cumprir isso aqui. Então eu vou ter que fazer uma outra merda pra pagar essa aposta aí, essa promessa pro Fogão ganhar. Eu vou ter que pagar de outro jeito, que aqui eu não vou poder fazer, gente. Eles me proibiram lá. Eu entrei lá pra ler as diretrizes, não pode ter nada de cunho sexual, etc. O polidense eu não vou poder fazer. Olha como é que eu vou fazer agora. Então eu vou ter que pagar de outro jeito. Eu vou inventar uma merda. Eu sei lá, vou pular na piscina com a camisa do Botafogo. Sei lá que merda que eu vou fazer. Alguma coisa eu faço. Porque essa daí, vou te falar, porra, lavou a minha alma, irmão. Puta que pariu. Fazia tempo que eu não ficava feliz assim nem com o meu time. Puta, que vitória do caralho. E falando do jogo especificamente, já que eu sou pago pra isso, né? Eu queria ficar aqui só comemorando. Porra, chupa Paris Saint-Germain. Eu queria mandar mensagem pra todo mundo da TNT, da ESPN. Falar, cadê a porra da Europa? Caralho, tira essa merda. Eu queria fazer isso, mas eu não posso. Eu tenho que falar do jogo. Ou eu posso? Se eu ligar pro Carlos Alberto pra ele falar, vamos falar de nível técnico? O Real Madrid... E liguem, peçam desculpas ao Carlos Alberto. Desculpas, Carlos Alberto. E peçam desculpas ao Carlos Alberto. Vamos invadir depois o Instagram de Carlos Alberto e escrever desculpa, Carlinhos. Esses times da Espanha lá, o Osasuna, qualquer um, Valência, Sevilha, sim, passariam sufoco pra jogar com quem? Com o Manaus. Ô, Cadu, vem aqui, Cadu. Com o Amazonas. Chega aqui. Manaus. Só um minutinho aqui, rapaziada. Quantos anos você tem, Cadu? 12. Portanto, você é Enzo. O que você aprendeu na lição de hoje? Cara. O que você aprendeu na lição de hoje? Brasileiro é muito melhor que europeu. O que você aprendeu? Paris Saint-Germain é o quê? Fraco. Pequeno. Manchester City é o quê? Pequeno. Porra, Cadu! É isso, moleque. Porra. Estamos educando as crianças aqui, ensinando essa porra, rapaz. Nós é pica. Porra. Eu não sei nem por onde eu começo, gente. Deixa eu abrir as estatísticas do jogo aqui pra clarear, porque eu tava ali esperando essa porra acabar, essa merda não acabava. Chegou no final, fui olhando e falando, cara, eu acho que o Saint-Germain vai achar um golzinho lá, os caras são muito bons, né? Eu falei, porra, mas o Paris Saint-Germain vai cansar no final, tá calor pra caralho, os times brasileiros vão estar inteiros, os europeus estão cansando no final. Pô, não sei se eles vão ter fôlego. E o Botafogo fechando, e o Paris... Cara, sabe quantas oportunidades de gol o Paris Saint-Germain teve no jogo de hoje? Eu vou abrir aqui pra não falar que isso é a minha opinião, tá? Eu vou abrir aqui as estatísticas do SofaScore. Oportunidades claras de gol criadas na partida. Botafogo 1,
Paris Saint-Germain, 0. Eles não criaram uma chance de gol em cima do Botafogo em 90 minutos. Desculpa, irmão. Desculpa. Vamos falar do quê? De nível de enfrentamento. Cadê a Lê Oliveira? Vou ligar pra Lê Oliveira. A Lê Oliveira não fala de nível de enfrentamento, mas eu vou ligar pra Lê Oliveira. Foda-se. Ah, vou ligar. Vou ligar. Aliás, vou ligar pra todo mundo hoje. Vou ligar pra todo mundo. Aqui, ó. A Lê Oliveira. Vou ligar em vídeo pra ele. Ai dele se não me atender. Ai desse filho da puta se não me atender. Vamos conversar com a Lê Oliveira. Quero ver se ele é sujeito ou homem de me atender aqui. Não sei se ele tá no ar em alguma rádio aí em Belo Horizonte, né? Aí já não sei. Olha lá, não vai me atender. Covarde. Não vai me atender. É um frouxo. Aí, pipocou. Diretoria, seguinte, o Botafogo fez o que ele tinha que fazer. O Botafogo não podia, obviamente, chegar lá e falar, cara, quer saber? Como o Fluminense fez, por exemplo. O Fluminense se fechou? Se fechou. Mas o Fluminense jogou contra o Borussia. Por quê? Porque o Fluminense olhou e falou, cara, olha só, eu não sou muito pior que o Borussia. Eu posso jogar bola contra o Borussia. Então eu vou me fechar, vou jogar com um volantezinho a mais aqui e tal, mas eu vou jogar futebol. O Botafogo, obviamente, por o Paris Saint-Germain ser claramente muito melhor que o Botafogo, ele falou, porra, eu não posso jogar aberto contra o Paris Saint-Germain, mas eu posso me fechar melhor do que os outros e o meu contra-ataque talvez eu tenha mais qualidade técnica para resolver. A primeira bola que o atacante do Botafogo recebeu de frente, que foi o Igor, ele conseguiu fazer o gol, desviou lá no zagueiro e tal, e entrou, mas o Botafogo conseguiu fazer o gol, que era o que ele tinha para fazer. Isso, a maneira com que o jogo foi conduzido, ela prova que o Paris Saint-Germain é realmente melhor do que o Botafogo, para o Botafogo jogar dessa maneira, mas ela mostra que nós temos capacidade de enfrentar. E se nós temos capacidade de parar e de conseguir uma coisa que a maior parte dos grandes clubes da Europa não conseguiram, não significa que a gente é melhor do que o Real Madrid, do que o Liverpool, do que o Paris Saint-Germain. Não é isso que significa. O que significa é que nós sabemos fazer. Nós temos condição de enfrentar. E mesmo que seja o melhor time do mundo, como é o caso hoje do Paris Saint-Germain, nós somos piores, mas nós conseguimos fazer um jogo decente, digno e ganhar o jogo como nós ganhamos hoje. Foi uma vitória de um time que se postou como menor? Ok, mas era o que tinha para fazer. Era o que tinha para fazer, o Botafogo fez. Cara, que orgulho que o torcedor do Botafogo tem que ter hoje. Ah, mas é só um resultado. Não, não é isso. Não é só uma questão do resultado, do vitória. A questão é que hoje o Botafogo mais do que ganhou um jogo. O Botafogo ajudou hoje a resgatar um pouco do orgulho do futebol brasileiro. Era muito importante um time brasileiro fazer isso. Talvez amanhã o Flamengo tome de 3-0. Tomara que não. Tomara que o Flamengo ganhe também, que aí vai ser barba, cabelo e bigode. Mas hoje o Botafogo foi lá e falou, não, então me dá aqui o melhor da Europa, eu vou jogar e eu vou conseguir jogar contra os caras. Não me interessa se foi 1-0, 1-1, podia ter sido 1-1, tanto faz, irmão. O importante é que o Botafogo conseguiu resgatar hoje o orgulho da gente olhar e falar, peraí, cara, nós somos ruins, mas nós estamos abaixo, mas não me respeita. Não é nessa conversa toda, não. Vamos desligar um pouquinho ali aqueles comentaristas que vêm de canal e vêm de campeonato gringo, porque é isso que acontece, tá, gente? Isso aí que acontece, já falei isso pra vocês várias vezes. O canal lá só tem um campeonato gringo pra passar, o que tem que fazer? Tem que ficar levantando a bola do evento. E aí fica inventando um monte de merda. Ah, porque, meu Deus, porque, nossa, porque o Borussia, porque o Porto, porque... Ah, vai dormir, cara, porra, pera aí. Vem falar pra mim do Real Madrid, beleza, tamo junto. Pô, os caras são foda, milionário. Agora, porra, isso aí não, né? Sim, companheiros! A pergunta é: o Paris Saint-Germain ganhou do Botafogo? O time do Luiz Henrique amassou o time do Renato Paiva? Eu respondo: deu o Botafogo uma grande partida, 1-0, gol do Igor Jesus, espetacular, que atuação. Vamos falar do Palmeiras também, que venceu nesta quinta-feira, e o Elton Serra vai falar de todos os principais assuntos neste Sport Center. Que vitória do Fogão, seu Elton. Boa noite. Boa noite, Edu, para você, para o fã de esportes, para a torcida do Botafogo, que está eufórica com essa vitória sobre o PSG. E a gente falava aqui, coragem era importante para competir. Teve coragem do início ao fim e acabou vencendo um jogo. E olha, pode terminar em primeiro lugar do grupo. E, Edu, o Renato Paiva estava certo, né? O cemitério de favoritos ganhou mais um time, viu? O PSG vai frequentar também esse lugar. Que ele disse ontem, né? Daqui a pouco a gente vai pra Califórnia também com a nossa equipe, mas no link, entrando ao vivo, o Linares trouxe essa frase: o cemitério do futebol está cheio de favoritos, pois lá está o Paris Saint-Germain. Vamos dar uma olhada no gol do jogo? O único gol do jogo, que beleza, né? O Savarino tá sendo meio criticado pelo primeiro jogo contra o Seattle Sounders. A jogada começa com o Arthur, né? O Arthur rouba a bola, dá pro Savarino, o Savarino encontra um lançamento espetacular e o Igor Jesus fez o que o Everaldo do Fluminense deveria ter feito. Chutou na possibilidade e não deu pro Donnarumma. Com mais gente na frente dele, né? Ali estava bem marcado também o Igor Jesus. Jogada característica do Botafogo, né, Edu? Transição rápida para encontrar o seu principal jogador do ataque.
Olha só, Paris Saint-Germain teve 74% de posse de bola, Botafogo só 26%. Finalizações 4 vezes mais do Paris Saint-Germain, 16 contra 4 do Botafogo. Mas o John não trabalhou assim absurdamente, não fez grandes defesas, né? A gente vai lembrar daqui a pouco da última vez que o Paris Saint-Germain perdeu. Em 60 jogos na temporada, o Paris Saint-Germain perdeu 8 só. E o último jogo que ele perdeu sem marcar foi contra o Liverpool, em março. Aquele jogo que o Alisson fez um monte de defesa. Bom, foram 27 finalizações naquele jogo. Aqui, 16. No alvo, 2 do Paris Saint-Germain, 4 do Botafogo. Grandes chances. O Botafogo fez 4 finalizações, todas no alvo. Grandes chances, empate em 2. Ações na área rival, 32 contra 3. O cruzamentos, aí um baile do Paris Saint-Germain, 31 contra 3. Mas os cruzamentos chegavam e a zaga... No começo do jogo, o Jair me pareceu assustado ali, mas nada. Fez um partidaço ao lado do Barbosa, os volantes também, o Gregory, o Alain. Espetáculo, grande atuação, protegida o centro do campo ali pelo Renato Paiva, né, Elton? Exatamente. A gente tá vendo a torcida aí acompanhando, né, de longe esse jogo, Edu. E o torcedor do Botafogo realmente ficou apreensivo com o jogo, obviamente, antes de começar, e ficou orgulhoso depois que ele terminou. A formação a gente já imaginava que fosse modificada e a gente já discutia isso, né, desde o fim do primeiro jogo contra o Seattle Sounders. Tira uma referência, né, tira esse sistema 4-4-2 que foi utilizado no primeiro jogo com o Mastriani na frente com o Igor Jesus e traz mais um jogador de meio campo e aí o Botafogo ganha mais consistência, né, principalmente defensiva, com a entrada do Alain. O Alain entrou bem, fez um bom jogo. Acho que dos 3, o Marlon Freitas que o Vitinha não conhecia, para mim dos três foi o melhor do meio campo, conseguiu proteger muito bem a defesa, muito bem na saída de bola quando necessário, né, para acelerar um pouco o jogo, e precisava fazer isso o Botafogo porque o PSG fazia essa marcação-pressão, então o time tinha que sair da pressão o mais rápido possível, até para acionar o Savarino, acionar o Arthur e principalmente o Igor Jesus, mas o Gregory e o Alain também foram muito bem. A zaga nem se fala, né, o Jair, espetacular, acho que a atuação do Jair talvez a melhor dele com a camisa do Botafogo, o Barbosa também, sem falar dos laterais, né, principalmente o Alex Telles pelo lado esquerdo, que eu acho que ficou mais preso, né, na marcação do que necessariamente o Vitinho. O Vitinho até tentava sair um pouco mais e era natural. O Hakimi era o jogador que aparecia mais no ataque, né? E por isso o Alex Telles teve mais trabalho. Então foi um jogo coletivo muito consistente do Botafogo, foi um time muito disciplinado e eu acho que a concentração é muito concentrado do início ao fim do jogo. Não que o PSG fosse desconcentrado, muito pelo contrário. Um time que com algumas mudanças, mas mantendo uma vocação ofensiva e aquele time que a gente já está acostumado a ver, né? O Zaire Emery começando como titular, né? O Mayulu também foram os 2 jogadores que começaram a olhar ao lado do Vitinha, que fez um bom jogo. O Vitinha era o cara que distribuía a partir do campo de defesa, tirava também o PSG da pressão. O Kvaratskhelia também um jogador muito incisivo pelo lado esquerdo, dando trabalho ali, principalmente pro Arthur, que teve que voltar muito para ajudar na marcação. Então essa disciplina e essa concentração foram fundamentais para que o Botafogo conquistasse essa vitória histórica, viu, Edu? A gente já trouxe aqui algumas vezes, né? Desde 2012, um clube brasileiro não vencia um clube europeu em jogos oficiais. Isso aconteceu com o Botafogo. Pois é, e a gente fez muitas contas, né, Elton? O que o Botafogo precisa... Se a gente simplificar, um empate já classifica o Botafogo, um empate contra o Atlético de Madrid na última rodada. Isso é claro. Mas a gente fazendo as contas na hipótese de derrota e vitória do Paris Saint-Germain contra o Seattle Sounders. Mas a gente fazendo as contas na hipótese de derrota e vitória do Paris Saint-Germain contra o Seattle Sounders. Então, o Paris Saint-Germain ganhou do Seattle Sounders e o Botafogo está perdendo do Atlético de Madrid. A gente chegou é meio complicado, são critérios diferentes, né? Porque a gente teria um tríplice empate em 6 pontos. E aí vai para o saldo se perder por 2 do Atlético de Madrid, a gente teria um empate no saldo de gols. Mas ainda a vantagem seria do Botafogo, porque só conta o saldo de gols dos 3 jogos, dos jogos entre eles empatados. Então, em resumo, para resumir, nessa situação do Paris Saint-Germain vencendo na última rodada, o Botafogo pode perder por 2 gols, não por 3. Quer dizer, entra com a possibilidade de perder por 2 gols. Mas não tem que pensar nisso, né, Elton? Tem que jogar, porque hoje mostrou que pode jogar, né? O Botafogo agora tem a chance de terminar em primeiro lugar do grupo. E a gente falava, né? O time que
o time que terminar em segundo do grupo do Palmeiras vai enfrentar o PSG, não. Pode enfrentar o Botafogo. Então é claro que terminar em primeiro lugar do grupo agora ficou bem factível para essa equipe, e enfrentando o Atlético de Madrid, que também vai ser um adversário muito complicado, né? Eu acho que esse jogo contra o PSG trouxe esse nível de competitividade que o Botafogo precisava e vai ser levado, logicamente, para o jogo contra a equipe espanhola. Mas até a gente está começando a sexta-feira, né? A gente está na madrugada de quinta para sexta. Quem está vendo ao vivo, quem não está vendo, está acordando agora. Então, para simplificar a matemática, para quem está indo dormir ou quem está acordando, é só o Botafogo não perder por mais de 2 gols de diferença, que estará nas oitavas de final. E aí esquece o que vai acontecer do outro lado. A questão de ser primeiro lugar do grupo, e aí é questão também, Edu, de não depender de nenhum outro resultado, é empatar o jogo. Empata o jogo com o Atlético de Madrid, termina em primeiro lugar do grupo, no grupo mais difícil desse Mundial. O Botafogo pode terminar, no mínimo, já tem 6, né? Pode terminar no mínimo com 7 pontos contra o campeão europeu, o atual campeão europeu, e o Atlético de Madrid, que entrou aí talvez como a segunda força dessa chave e que pode ser eliminado, inclusive, na última rodada. Espetacular, e ainda 11 milhões de dólares por vitória, então já são 22 milhões na conta do Botafogo, espetacular. Eu lembrava desse jogo, a última derrota sem marcar do Paris Saint-Germain foi contra o Liverpool, um show do Alisson naquele jogo, foi 1-0. Ó, naquele jogo, o Botafogo, o Paris Saint-Germain teve 70% de posse de bola, dessa vez 74%, quer dizer, aumentou um pouquinho, mas teve muita posse contra o Liverpool também. Mas olha o número de finalizações, 27 contra 16. No alvo foram 10, o Alisson pegou muito, ao contrário do John. Teve 2 bolas no alvo só. Grandes chances, 4 naquele jogo, 2 nesta quinta-feira. 52 ações na área rival contra 32 nesta quinta contra o Botafogo. Quer dizer, mesmo placar, 1-0 contra o forte time do Liverpool, mas o Botafogo mostrando aí que não conseguiu, que o Paris Saint-Germain não conseguiu jogar contra ele. É esse o resumo dessa tela, né, Elton? E eu acho que, lógico, olhando para o que o Botafogo já fez, porque não é um Botafogo que implodiu e que recomeçou agora, né? Que começou a jogar futebol contra o PSG. Vem de um lastro, né? Vem de identidade, de variações, de jogadores entrando e saindo dessa equipe. E o que a gente observou até hoje desse Botafogo, principalmente agora com o Renato Paiva, era um time que tentava ser uma equipe mais propositiva, ou seja, ser aquela equipe menos reativa, de jogar em transições rápidas e ter um pouco de controle do jogo também. Só que aí você enfrenta um adversário que tem isso como característica há um bom tempo já. E é difícil enfrentar um time com essa característica do PSG. Então o Botafogo emulou aquilo que já conhecia e já fez em outras oportunidades. Marcar forte, transição rápida. Marcar forte, conseguir acionar os caras de lado de campo. Marcação forte, recuperação de bola, bola no corredor central, como saiu o gol, né? O passe por dentro, a gente viu muito isso acontecendo no passado. Esse passe que atravessa a defesa por dentro, entre os volantes, encontrando uma referência lá na frente, o Igor Jesus, principal jogador dessa equipe no ataque. Então, o Liverpool, quando enfrentou o PSG, foi um Liverpool de transição rápida também, Edu, né? É aquele time de controle, mas como principal característica, a intensidade de sair do seu campo de defesa para o ataque em menos de 10 segundos, né? Consegue chegar do outro lado e finalizar. Acho que o Botafogo conseguiu fazer isso ali por 60 minutos, depois o Luiz Henrique fez algumas mudanças, colocou os caras que estavam descansados no banco de reservas, né, que são titulares, para tentar controlar ainda mais o jogo, e aí o Botafogo se retraiu mais ainda, né? Falando nisso, o Botafogo teve ali alguns reservas do Paris Saint-Germain, né? Não que isso diminua o valor da vitória, muito pelo contrário. É um time fortíssimo, mas assim, o Luiz Henrique poupou peças, o Marquinhos, por exemplo, né? E esses 3 que entraram aos 10 minutos. No intervalo eu falei, o Luiz Henrique vai vir com a tropa de choque já. E entraram com 10 minutos, né? Os titulares, o Nuno, o Barcolá, o Fabian Ruiz. Mas é isso, nem com os titulares voltando pro time mudaram o cenário do jogo, né? Acho que a entrada principalmente, né, do Fabian Ruiz no lugar do Mayulu era para fazer o time ter mais gente no campo de ataque para circular essa bola e finalizar de média distância, porque o Botafogo se fechou muito bem, então o PSG sentia dificuldade de entrar na área. O Barcolá
é um atacante de mais movimentação do que o Gonçalo Ramos. O Botafogo se fechou muito bem, por isso a dupla de zaga jogou muito bem, né? E o Barcolá entrou para tentar se movimentar mais lateralmente para abrir essa defesa e não conseguiu. Depois acabou entrando logo na sequência o João Neves, né? João Neves, que é um cara também para praticamente deixar os dois caras de meio campo, os outros dois, né? O Vitinha e o próprio Fabian Ruiz, como meias atacantes ali próximos da área do Botafogo. E o Botafogo até que quando recuperava a bola, conseguia encontrar espaços para acelerar. E o Renato Paiva respondeu bem, né? Colocou o Cuiabano no lugar do Alex Telles, e o Cuiabano, além de ser um jogador que funcionou bem como um lateral esquerdo marcador, quando recuperava a bola era para acelerar, para tentar usar esse corredor pelo lado esquerdo. O Santi Rodrigues, quando entrou também no lugar do Savarino, era nessa intenção de fazer uma dobra pelos lados do campo. E teve o Montoro também, né? Que a gente estava na expectativa de como entraria, mas é um jogador que eu acho que ainda vai se adaptar, logicamente, a essa equipe do Botafogo, mas é um grande jogador também, um cara de construção, de finalização, que pode trazer muitas alegrias para o torcedor do Botafogo. Então, até nisso, o Botafogo conseguiu responder rapidamente. O Paiva fez a leitura rápida, conseguiu ajustar a equipe, o time conseguiu continuar se defendendo bem até o final, né? Conseguiu um bom resultado. O John, como você falou, trabalhou pouco, mas quando foi acionado, muito seguro, principalmente pelo alto. Essa era a preocupação do Botafogo também, a bola parada defensiva, onde o time também conseguiu se sair muito bem. É isso, o Álvaro Montoro, garoto de 18 anos, mostrando personalidade também, entrando no time, né? Ele que chegou do Vélez. Mas quem tem personalidade é Cícero Melo, o repórter. Ele vai entrevistar pessoas que vão para o futuro e trazem o resultado. Olha só, a gente começa com o ídolo do Botafogo, o lateral Moreira. Olha só. Eu acho que o PSG vai ter uma surpresa muito grande. Vamos ver. Eu tenho fé no Botafogo e vou estar com você e vou dizer, eu te falei, é só fazer o que eles sabem. O trabalho de casa é confiar, entrar com fé e bola pra frente. Botafogo, 1-0. 1-0 Botafogo. Chorado, né? Mas aí é goleada. É. Gol de quem? Igor Jesus. Como é que é o grito de fogo aí? Vamos, fogo! Vai! Kamehameha! Kamehameha, ó. Ele falou 1-0 e com a comemoração. Não é possível, isso aí. Do Igor ele Jesus. tava na Austrália, não é possível. Faz aí o Kamehameha que vai ficar legal no telão, vai. 1, 2, 3 e... Foi fora da câmera, mas foi bom. Deu pra saber que foi feito. O espaço é curto. Muito bem. Vamos lá, com mais festa do torcedor do Botafogo. Rodrigo Jufo acompanhou e traz agora pra gente aqui no Sport Center. Boa noite, Edu, amigos do Sport Center. Grande vitória histórica do Botafogo para cima do PSG, 1-0, gol de Igor Jesus. E aqui na praia de Copacabana, um local histórico também no Rio de Janeiro, em grandes eventos, Olimpíadas, Copa do Mundo de Seleções e agora a Copa do Mundo de Clubes. Recebeu mais de 8 mil botafoguenses que presenciaram essa vitória histórica, entre eles o Hugo, né? O Hugo tá até com o olho meio lacrimejando ainda. Algo inacreditável aconteceu hoje. A gente calou o mundo. Mais uma vez, calamos o mundo. Entendeu? Nada de diferente. Isso é Botafogo. E vocês vão ter que respeitar por muitos anos. Isso é Botafogo. Botafogo. E esse é o aniversário sábado que eu fiquei sabendo. Sábado é meu aniversário. E não há presente melhor do que essa vitória contra o PSG. Obrigado, Deus. Obrigado. E qual foi a reação depois do apito final? Jogou cerveja pro alto, abraçou familiar? Cerveja pro alto. A mulher falando, não faça isso, não sei o quê. Mas acontece, não tem jeito. O amor tá aqui no coração. Meu amigo aqui, qual é o seu nome? Thiago, qual foi a sua reação depois do apito final? Pô, cara, minha reação foi abraçar minha esposa, né? Pô, felicidade incrível, um momento de emoção, de paixão. E a felicidade é melhor quando a gente é compartilhada. Já caiu a ficha do tamanho dessa vitória? Cara, não. Nem acredito. Mas eu, como professor de história, historiador, eu acho que é um momento histórico que o Botafogo tá vivendo. Peraí. A torcida, Edu, já me abraçou, já tô parte da torcida. É a primeira vitória de um sul-americano sobre um europeu desde o Chelsea Corinthians 2012. É com você, Edu. Boa noite! Que isso? Resultado histórico da Copa do Mundo de Clubes. Que vitória! Vai ser difícil falar. Peraí, Cavalinho! Deixa a gente falar, pelo amor de Deus! Que vitória é essa, Cavalinho? Gente, eu vou tentar acalmar o Cavalinho. Vamos ver a entrevista do Marlon Freitas. Enquanto acalma o Cavalinho. Calma, Cavalinho. Não tinha como ser diferente. Cara,
O que você está sentindo nesse momento, Marlon? Assim, é algo sobrenatural, né? É o Magic Freitas! Magic Freitas! Aí, agora o Vitinho pode te conhecer, né? Não. Só pra entrar nesse assunto, ele falou comigo antes do jogo ali, ele me cumprimentou. Ele falou que não entendeu muito assim e tal, pediu desculpa, mas... Enfim, é um grande jogador, né? Admiro muito o futebol dele. Mas assim, é algo sobrenatural, né? Cara, tem que ter muita fé, tem que acreditar muito. O Botafogo é isso. Não existe impossível o Botafogo. Foi assim, por 40 segundos na Libertadores, talvez a gente tinha 1% para poder conquistar aquele título. Foi assim, faltando 3 rodadas para acabar o Brasileiro, enfrentando um adversário direto lá em São Paulo. Talvez a gente tinha 1% também. 1% para nós é muito. É muito. Pro Botafogo é muito, pro torcedor botafoguense. Para nós, jogadores, é muito. 1% é muito. E talvez hoje eu acredito que a gente tinha 1% para poder ganhar esse jogo hoje. É assim, muito trabalho, muita luta, dedicação e assim, só agradecer a Deus pela oportunidade. Escrevemos mais um capítulo nessa história e é isso, vamos continuar. Marlon, eu não posso deixar de notar que você está emocionado. Hoje a gente estava conversando sobre você, nossa equipe de cobertura, porque você é um símbolo desses últimos anos do Botafogo. A gente não tem como deixar de citar 2023, o que aconteceu e depois o que acontece em 2024 e a sua imagem voltando pro vestiário logo depois que vocês conquistam a Libertadores e você ajoelha e pensa no seu pai e agora você está aqui e o Botafogo vence o Paris Saint-Germain. Como que você concebe isso na sua cabeça? Antes do jogo contra o Seattle, eu até não sou muito, vocês me conhecem, não sou muito de postar nada, familiar, assim, sou um cara muito reservado. Só que bateu uma saudade muito grande do meu pai. Eu uso a caneleira com a foto dele. E eu queria muito que ele estivesse aqui comigo, vivendo esse momento, essa experiência. Ter vivido tudo que eu vivi no ano passado. Em 2023, eu acho que hoje, se ele estivesse ali, eu seria mais forte do que eu sou hoje. Mas ele está num bom lugar, né? Ele tá feliz com tudo que eu venho fazendo, né? Minha família estava aí, né? Os meus filhos estão aí, né? E minha esposa, enfim. Quero agradecer muito a minha família toda que está em casa também, minha mãe, minhas irmãs, todos, minha avó. Muito obrigado por nunca ter desistido de mim, muito obrigado por acreditar em mim. E é isso, eu estou muito feliz, é um momento especial para todos nós, não só para o Marlon, mas para todos. Você pode mostrar a caneleira para gente? Momento família, Alan. Aí, ó. Meu herói, sempre está comigo. E é isso, vambora. Mostra de novo, por favor. Gente, é um momento de muita emoção para os botafoguenses no Brasil inteiro. O coração. Cavalinho aqui, o coração. Não tá se aguentando. Agora, imagina o pessoal que tá lá no estádio, em Los Angeles, vendo esse momento histórico. André Galindo, mostra pra gente essa emoção, meu filho. Galindo. Olha só, veja, 17 de julho de 1994, na mesma área, o que é que Baggio fez? Perdeu o pênalti e nós fomos campeão mundial. E o que é que aconteceu no dia 19 de junho de 2025 na mesma área? O Botafogo ganhou do PSG, campeão da Eurocup, my friend. Como é teu nome? É Barão de Seattle, Brasília. Olha, ele é de Seattle, você vê que ele mistura o português com o inglês, porque já mora há alguns anos em Seattle, onde o Botafogo fez a estreia vitoriosa. E esse torcedor é o seguinte, já que Igor Jesus fez o gol aqui, ele subiu na mureta e só deu você. Tá nas fotos, tá nos vídeos, justamente por conta dessa sua emoção. Descreve esse momento pra gente, a emoção e os óculos também brancos. Nossa senhora, tô aqui, não tem o que falar, sem palavras. Foi muito emocionante, já viemos de Seattle, chegamos ontem para assistir o jogo, eu e minha família aqui todas, e estamos aqui todos juntos e vamos até o final, vamos ser campeão. Depois de uma atuação dessa, hein, botafoguenses? Não dá pra duvidar, hein? Como é que é então a festa? Chegando o PSG! Vamos, Botafogo! Esse dia eles jamais vão esquecer, Tadeu. Não vou esquecer jamais. É isso aí, my friend. Jogo nunca isso aí, my friend. Agora é o seguinte, eu vou chamar a próxima entrevista agora, mas não vou nem falar o nome do herói. Quem? Vou nem falar o nome do herói. Vamos fazer só o nosso gesto aqui, vamos lá. Vai, Igor Jesus, meu filho! Fala! Toda glória, Senhor, dado ao Senhor, muito feliz por tudo que aconteceu hoje. Hoje é um dia marcante na nossa carreira, onde vencemos um clube que tem muita qualidade. E o Botafogo tem que ser assim, nunca foi fácil. Sabemos o quanto iria ser difícil, mas sabíamos
da nossa capacidade. E glória a Deus por tudo que aconteceu. Só agradecer mesmo de coração e agradecer a todos pelo apoio e mandar um abraço pra minha família lá de Cuiabá. Beijo, família, vocês. Seu 17º gol pelo Botafogo, logo contra o Paris Saint-Germain, Igor. Igor, essa torcida do Botafogo, ela te ama, assim. E eu acho que você ama de volta, né? Ah, com certeza, né? Eu acho que é uma torcida, desde quando cheguei aqui, sempre acreditou no meu trabalho. E eu tô sempre de corpo e alma pelo Botafogo, sempre fazendo o meu melhor. Enquanto estiver aqui, posso ter certeza que eu irei fazer o meu melhor para que eu possa ajudar a equipe da melhor forma do Botafogo. Mais uma vez, homem do jogo, no jogo passado, o pessoal ficou me zoando na internet porque eu perguntei, e esse negócio vai levar como aí? Aí você, na mala. Agora tem 2, tem que ser a mala maior. Hey, John. No, it's okay. He's the star now, he's the star. Come here. Just all right. Oh, that's John. Jesus, so great! Que isso aí, um homem, hein? Não é? Que isso, merece? Não merece? Merece demais. Valeu, papai Tex. Jesus. Ai, meu Deus do céu. Gente, vamos botar ordem na casa aqui. Vamos lembrar o que aconteceu? Exatamente. O Botafogo acabou de vencer o Paris Saint-Germain, que é considerado o melhor time do mundo. Tô exagerando? Exagerando não, o melhor time do mundo que ganhou de 5 na final da Champions. Não é? Da Inter de Milão. Exatamente. Agora, olha aí. Olha o gol, como ele tira do goleiro. Capacidade do atacante. Olha lá, Donnarumma ficou quieto. Ó, e esse chute, ele pegou ali no calcanhar do adversário, mas eu acho que no gol do mesmo jeito. Exatamente, porque ele ia tirar, né? O Pátia não conseguiu chegar. Olha. Golaço de centroavante que sabe aonde tá, perto da área. Olha isso, a chapada. Vamos ver 1000 vezes esse gol. Várias vezes. Várias vezes. Porque a torcida do Botafogo ama o Igor Jesus. É isso. A gente ama o Igor Jesus. Você ama o Igor Jesus, Cavalinho? Vai voltar pra seleção, hein? Igor Jesus vai voltar pra seleção, hein? É isso aí. Olha a comemoração, que coisa linda. Olha isso, a torcida do Botafogo. Braços abertos. O torcedor lá atrás esperando. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Vitória. Agora, qual foi o segredo dessa vitória, Paulo Nunes? Estratégia do treinador, Renato Paiva, fechou o meio-campo. A gente tem que citar alguns jogadores. O Botafogo, por todo, foi muito bem, mas tem que chutar. O John nessa bola, quando foi solicitado, defendeu todas, tá, Deus? Sem dar chance. O meio-campo, o Alan, o Marlon Freitas, o Gregory e os 2 zagueiros, Jair e Barbosa. Escândalo. Jogou muito cruzamento. Olha isso. Foi no peito do Igor Jesus. Isso aí é absurdo. É o seguinte, a gente não tá vendo nenhum. Essa foi a principal chance do Paris Saint-Germain. Por quê? Porque o Botafogo jogou tão bem que não deixou o Paris Saint-Germain. O Botafogo se fechou por dentro. Então o que o Paris Saint-Germain tem que fazer? Cruzamento. E aí os 2 zagueiros, Jair, Alto e Barbosa, tiraram todas de dentro da área. E a gente tem que falar também que o pessoal lá na frente, como correu o Arthur. Ah, não. O Arthur é absurdo. Ele rouba a bola que tem um contra-ataque. Ele rouba a bola 2 vezes e o Igor Jesus sozinho também, né? Botafogo, a estratégia do Renato Paiva foi perfeita. Incrível. E o Botafogo não parou, não. Teve outra chance durante o jogo. Essa foi maravilhosa. Olha essa do Savarino. Savarino, né? Cabeceio tirando do goleiro. Ai, se entra, mas a gente não ia sofrer tanto aqui. Não ia sofrer, essa bola entra. Agora, que sofrimento, hein? Foi demais. Meu Deus, mas que jogo do Botafogo. Histórico. É jogo pra história. Histórico. É pra deixar no DVD guardadinho em casa, uns 30 anos a mais, botar lá e falar assim, olha esse jogo aí, minha neta. É isso. Olha lá. Agora, vamos... Olha aí, o câmera aí. Olha aí, ó o meu ídolo aí. É pra todo mundo fazer no Brasil inteiro. Olha lá. Vamos lá, Cavalinho. Igual o Igor Jesus. Vai. Kamehameha! Olha lá. Agora, engraçado, Paulo. O Petit Gâteau tá aqui, Petit Gâteau. O perdedor tá aí. Não, tô aqui não. Sabe quem eu não vi hoje aqui também? O Flamengo e o Fluminense não apareceram aqui. Por que será? A casa é minha hoje. Aí, leque. Eu até achei que quem tava jogando era o Paraná Saint-Germain, pô. O que aconteceu? Como foi? Paraná Saint-Germain? Paraná Saint-Germain? Não é uniforme parecido? Enquanto isso, na sala dos secadores... hoje nós vamos secar o Botafogo, hein? Entende? E o Vasco vai atender, meu. Quem será que incomoda a esta hora? Ô, secadores! Quem é? Qual é, ô brother Portuga? Eu tô sabendo que vocês estão aí dentro, hein, irmão? O que vocês querem aqui? Eu aviso que eu estou armado com secadores. Calma, meu co-irmão. Hoje somos todos secadores contra o Botafogo. É isso aí. Vou dar uma pesada nessa porta, hein? É 1, é 2, é 3. Sai da frente, brother. Com licença, estou passando, com licença. Aí, brother secadores, eu quero potência máxima pra secar o fogão, hein? Preparando secadores, meu!
Chuta, entende? Caramba! Igor por dentro. Olha isso. Driblou, bate, Igor. Bateu, Igor. Gol! Vai, secadorzinho. Funciona, por favor. E aí, ô, Portuga, eu acho que é esse seu secador que atrapalhou tudo, brother. Não funcionou, mas eu tô tranquilo pra amanhã, hein? É verdade, eu acho melhor que nós nos retiremos agora. Vamos pra área VIP. Tchau pra você. Deu tudo errado por causa de vocês. Volta lá pro TV. Já vou voltar daqui a pouco. Secação não deu certo. Não deu certo. Olha a pontuação. Vamos ver a pontuação do grupo? Tá bonito. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa Grupo linda. B, em primeiro lugar, o Botafogo. 6 pontos. 100% de aproveitamento. Em segundo lugar, aquele o Paris Saint-Germain. que é o grande time ali. E tal. Exatamente. Não consegue vencer o Botafogo. Mas é um grande time. Exatamente. Ali com 3 pontos também, Atlético de Madrid e o Seattle Sounders, né? Que 1 ponto. Aí agora o Botafogo joga por um empate com o Atlético de Madrid. Você ir pro último pra se jogo classificar. precisando de 1 ponto, principalmente contra o Atlético. Vamos, meu Fogão! Mané! Fogão! É o Brada, caralho! Vai tomar no cu, UEFA! Vai tomar no cu, UEFA! Puta merda! Ele bica, Fogão! É o pior Paris Saint-Germain dos últimos 3 dias! Gente, o recorte... 5x0 na Inter, 4x0 no PSG. No Atlético de Madrid. 1x0 Botafogo. O cara perdeu o embalo. A história foi feita, mané. Botafogo é campeão mundial. Botafogo é campeão mundial, sim, é campeão mundial. Ganhou do atual campeão da Liga dos Campeões, o atual campeão da Libertadores, é campeão mundial, sim. Irmão, se fosse o Flamengo, você tá falando que é campeão mundial. Se o Flamengo ganha do PSG agora, você tá falando que é campeão mundial. Esse é o grupo da morte? É porque tem o Botafogo, né? E o Botafogo é o coveiro. Isso. Então, Classificado. Classificado? Classificado. Não, peraí. Classificado. É? 6 pontos. O PSG tem 3. Atlético de Madrid tem 3. E agora eles só podem chegar a 6. Todo mundo, é? E é, não. É, pô. Não, Se cara. o PSG, Mas se o Atlético de Madrid pode chegar a 6, o Botafogo fica com 6. Tá bom, mas aí o PSG pode chegar só a 6. E o confronto direto é Botafogo. Mas o Atlético de Madrid ganhou do Botafogo e o PSG ganhou do Atlético de Madrid. E aí o PSG que não passa. Não, o PSG que não passa. Não, gente, peraí. Se o PSG ganhou do Atlético de Madrid tem 6 pontos, o PSG passa na frente do Atlético de Madrid. Mas o Botafogo perdeu pro Atlético de Madrid. Fica tudo empatado. É outro critério. Vai virar saldo. Não, vira saldo, eu acho, né? É saldo. Vai virar saldo de gol, eu imagino. É empate triplo. Mas isso aí é muito confuso. É empate triplo. Bom, doideira, né, galera? Meus amigos, o futebol, ele aconteceu. É isso, galera. Esses europeus estão aprendendo que é futebol de verdade, né? Assim, irônico que foi o Botafogo que fez isso com o PSG, do que é, né? É porque o PSG vai passar porque ele vai macetar o Seattle Sounders. Agora é só Seattle Sounders. Não, vai dar PSG, mas assim, que partida que o Botafogo fez, cara? Assim, o que a gente fala, né, de competitividade que a gente espera nos nossos times, é isso que o Botafogo fez hoje, pô. Precisava de uma bola, fazer um gol, fez. E acabou o jogo. Acabou, pô. E acabou, mas assim, não é... Porque, obviamente, o PSG tem um nível técnico muito maior do Botafogo, qualquer time brasileiro, claro, você vê a habilidade dos caras. Não. Vamos falar de nível técnico. Agora eu tô falando. Hoje, o nível técnico... Então, você vê que os caras são bons e tal. Mas o Botafogo fez a partida marcando, focado, em cima, não deixando os caras acontecer. E nem fizeram muita falta, tá? Eles nem foram, não foi um jogo violento, não foi uma marcação maluca nem nada. Conseguiram segurar o jogo muito bem. O PSG não teve muita chance não, galera. Teve 2. Então, não foi tipo, macetou de chute, Botafogo, meu Deus, não. O Botafogo conseguiu se defender muito bem. E eles ficaram em choque e botaram os reservas. E cadê vocês aí, seus portugueses? Cadê o pior porto da história? O pior Benfica da história? Vão tomar no cu! Aqui é Comebol, porra! América Latina, América do Sul! É o Brasil, caralho! Eu vivi pra ver o cara gritar, aqui é Comebol! Eu vivi pra isso! Grava isso, Fernanda! Corta essa porra! Pelo amor de Deus, aqui é Comebol! O inimigo do meu inimigo é meu amigo, pô! Isso, pronto! E fechado com o Arthur Canadian. Não. O Canadian. O Canadian é pica. Fechadaço. Mas assim, isso aí, é muito bom isso, tá? Pra mostrar pra esses times europeus aí, bota os reserva contra os brasileiros pra tu ver o que acontece contigo. Entrou com um monte de reserva, achando que é a mole. Toma, bem feito. Bem feito. No segundo tempo botou os caras, nada. Too late. Too late.
Eu quero ver o Stop the Bus contra o Stop the Bus, né? Porque o Atlético de Madrid vai fazer o quê? A bola vai ficar no meio, pô. 0x0, Botafogo e Atlético de Madrid. Dito isso, o Igor Jesus tá dando a Player of the Week. Não, jogou. Tá dando a Player of the Week. Porque o Igor Jesus Botou o Beraldo e não o Pátio só no fez bolso. o que o Everaldo tinha que ter feito, que a galera do Palmeiras, Vitor Roque, Estevão, fez o que eles não conseguiram fazer, e ainda assim foi... Seu Pedro também. Pedro não fez nada, concordo. Hoje tem todos os o jogadores- Igor Jesus, ele não só isso, porque ele deixava o PSG incomodado o tempo todo. Porque por mais que o Botafogo tivesse Arthur defendendo também, tanto... né? O Igor Jesus no meio do zagueiro ali deu uns acudos. Os caras tinham que ter gente ali pra ele, tinham que conseguir... O Botafogo fez o jogo, o PSG não gostava do jogo em momento nenhum, tá ligado? Foi um negócio assim, cara, Não foi brilhante. confortável pro PSG a nenhum momento. Nenhum né? momento. Porque a gente falou, quando o jogo começou e passou 10, e passou 15, e passou 35, e tava 0x0, e tava todo mundo assim... É possível, dá pra acreditar. Eu não sei se o gol acho que o gol já é por aí, 35, 40. Então, e nesse momento em que tava 0x0, o PSG não tava nada confortável. Não tava bailando, não tava finalizando gol pra caralho. O John fez alguns milagres, mas assim, depois do jogo já 1x0. Milagre fez um. A cabeçada lá. Foi essa. Aquela insana. Foi essa. Mas tem aquele bate-roupa ali e salva Mas ainda. o Alex Telles quase chega pra fazer O segundo, aham. Então, tipo assim, uma coisa que eu fiquei de cara, não é só que o PSG não foi confortável. O Botafogo trouxe muita dificuldade pro PSG, cara. A marcação do Botafogo, quando ele tira um atacante e bota um volante, parece que o Botafogo não contra-ataca, mas é pior que isso, velho. Ele solta os pontas, ele segura os laterais. Então o Savarino e Arthur toda hora atacando o espaço vazio, cara. E o Igor Jesus segurando a bola igual um maníaco, né? Baixo do Muito Marlon bem, Freitas pô. do Gregory, inacreditável Parece que o Vitinha também. conheceu o Marlon Freitas. Agora conheceu o Marlon Freitas. Inacreditável. Cara, e o que o John Texton Nó tático do Papaiva, é isso? Não é pra tanto. Não, né? Nó tático é um pouco demais. Não, tem que falar que é nó tático. Não é nó tático. Se tem um momento pro papai vai falar que é nó tático, é agora que ele garantiu o emprego dele. Porra, maluquinho. Barbosa Barbosa jogou Isaías. muito. Não, o Barbosa tava com uma finesse muito calma, né? Tava calmo. Porque geralmente ele é o piroca maníaco. Isso, é o maníaco. Ele tava muito calmo, tava limpando muito bem as Cuiabano. clearances, né? Cuiabano. Que isso, que susto. Chegou pra mim? Eu nem sei o que é. Enfim. Bom. Mas aí, loucura total, velho. Não, assim, eu não sei se posso... que o Armando a palavra é falou, inacreditável, Dava. É inacreditável. A palavra é essa, Cara, inacreditável. então, É porque a gente nunca pensou. é inacreditável porque a gente vive essa farsa. Que o PSG ganhou agora. Essa que é verdade, a gente vive essa farsa, pô. Essa coisa coletiva... Delírio coletivo. Não é um delírio É um coletivo. delírio. Não sei se é delírio, é tipo assim, essa mentira contada muitas vezes que vira Isso, verdade, isso. tá entendendo? Que a Europa é tão superior ao futebol brasileiro e... Famoso imperialismo. Pois é, e não é. E a gente sempre falou que não era. Mas o que acontecia, e sim, nós torcedores zoamos os nossos rivais, isso óbvio, chega no fim do ano, depois de 80 jogos, a gente chega quebrado pra esse campeonato, eles vão lá e acabam com a gente. E o que acontecia é que a gente tinha a amostra de um jogo. A gente tinha jogo. um sul-americano Isso. jogando contra um europeu. A gente teve essa semana vários sul-americanos Sim. jogando contra vários europeus. Então a gente tem uma amostragem bem maior, que a gente tinha Exatamente, com um jogo só. exatamente. E a gente tá conseguindo ver uma amostragem maior. Com a gente chegando, jogando a mesma quantidade de jogos. Que não tem essa de a gente tá na metade da temporada e no final. É a mesma quantidade de jogos. a gente joga aqui que nem um condenado, pô. contrário, pô. É, sim. É a primeira vez claro, também, mas eu não tô pô. falando que a gente tá jogando o contrário. A gente não tá jogando com a mesma quantidade de jogos. Eles sempre jogaram descansados, descansado. Agora é os dois cansados igual. E não, e outra coisa, não é só isso também. Não é a mesma quantidade de jogo, é a mesma quantidade de jogo em muito menos tempo. Sim. Nossa galera, eu acho que Fluminense, Palmeiras, Botafogo, 37 jogos na temporada e, sei lá, o PSG teve 50. Só que é 37 jogos em, tipo, 3 meses, 4 meses, o muito PSG louco. não pode reclamar de cansaço, porque ele poupou nas últimas rodadas todas da Ligue 1. Da Ligue 1, é. E Então, já, assim, já tem o tempo da Champions, né? E tem uma outra parada. Cara, puta que pariu, é muito louco isso. Muito porque a gente, primeiramente, o senhor FIFA, o nosso careca, tem que agradecer os brasileiros, senão esse campeonato tinha acabado, né? Tinha flopado. Tá flopado. Flopa do mundo de clubes. Primeiro. Foi salva pelos brasileiros. Primeiro ponto. Segundo ponto. Velho, a terceira rodada e a primeira rodada de mata-mata, vai ser dedo no cu de gritaria, a pô. galerinha vai ser começar loucura. a levar pra outro Vai ser lado, loucura, tá? pô, vai ser loucura, pô. Eu quero ver agora, porque hoje já acendeu o alerta pro Chelsea. Cara, se o Chelsea não ganhar do Flamengo, o Bayern de Munique, ou ele vai massacrar o Boca Juniors, ou vai ser tipo 0x0, cera e o caralho. Se o Chelsea não ganhar do Flamengo, eu afirmo, esse é o último Mundial. Super Mundial, Esse é o vai último acabar. Super Mundial. A UEFA, Acabou. porque a UEFA não vai deixar acontecer mais. acabou. A Não, FIFA- porque aí os caras acabou. vão fingir que sabotaram. vai ter uma história. Não vou mais, não vou mais. Ai, gente, não vamos, não Dito quero. isso, Botafogo, 4 milhões de dólares no bolso, tá? Que doido. É ganhou 2? Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui, tá? Dá uma moral aí. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Tem link pra você ir pro Instagram, pro canal reserva, canal principal, tudo aqui na descrição. Dá uma moral pra gente.
Botafogo é maravilhoso, cara. Botafogo é uma parada fora de série. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser Botafogo, cara. Obrigado. Vamos partir pro próximo vídeo aí. Mais tarde a gente conversa mais. Tamo junto. É Botafogo. Vamos agora ir rumo ao título mundial. E vamos fazer. Agora é loucura. Agora é loucura. Daí pra frente é só loucura. Vamos rumo ao mundial.